Bem, pessoal, vamos continuar então. Agora, nesse segundo momento, vamos aproveitar essa diagramação que a gente fez do artigo, né? E como já está tudo alinhado, já está tudo com a configuração, os tamanhos, o espaçamento entre linhas, vamos começar a trabalhar então com estilos de texto. O que são estilos de texto? São basicamente configurações pré-determinadas que a gente faz previamente com cada um dos tipos de texto que a gente vai trabalhar numa publicação e a gente já salva todos esses parâmetros, esses atributos dos textos, né, em forma de estilo para poder replicar isso facilmente ao longo do nosso documento, né, e não ter que toda hora ir selecionando cada texto para partir do zero, né, e configurar eles. Então, vamos lá. Para isso eu quero que vocês abram aqui os painéis de estilo. Vamos abrir primeiro os estilos de caráter, né, e os estilos de parágrafo. Okay? Observem que esses painéis já vêm, né, os dois já vêm com dois estilos cada, que são os estilos que vêm do Word. Né? O InDesign reconhece até os estilos que foram criados lá no Word. Né? Então, toda vez que vocês vejam, quando vocês importam um texto do cliente, vocês vejam que aqui nos painéis tem esses estilos, que do lado direito tem essa simbologia de uma tarjinha com uma setinha em cima, significa que esses estilos não foram criados no InDesign, eles foram criados no editor de texto, certo? O que eu faço normalmente para evitar conflitos, né, na hora da gente utilizar os estilos do InDesign? Eu apago eles, eu seleciono eles aqui, apago, né? Aí o InDesign vai perguntar se você quer substituir eles por que coisa. Eu falo, não, substituir por nada e aplicar a tudo, né? Aplicar a todos os textos que eu tenho na minha página, certo? A mesma coisa vou fazer com os estilos de parágrafo, né? Vou apagar eles. Ele pergunta, você quer substituir pelo estilo básico de parágrafo? Não, eu não quero substituir por nada. Eu quero deixar do jeito que eu tenho eles aqui, né? E vou apagar esses que vem do Word. Então agora meus textos estão completamente limpos, né? Eles vão respeitar a formatação que eu dei no primeiro momento e vou esquecer esses estilos que vêm do Word, certo? Então vamos começar a explicar um pouquinho sobre estilos de caractere e estilos de parágrafo, para vocês entenderem. O estilo de parágrafo, digamos que ele é mais abrangente, né? Ele é um guarda-chuva. Eu posso ter dentro do estilo, por exemplo, aqui, eu posso ter aqui dentro do estilo de parágrafo, né, do meu texto, eu teria eu posso ter estilos de caractere que são instâncias menores, que ficam dentro do estilo de parágrafo. Então, eu posso ter aqui o estilo de parágrafo texto, correto? Que vai ser esse texto que a pessoa vai ler. E dentro do estilo parágrafo texto, eu posso ter o estilo de caractere capitular, né? Porque ele é que vai se diferenciar dentro desse conjunto. Então, a instância do estilo de caractere ele é menor do que o estilo de parágrafo. Eu posso ter num estilo de parágrafo vários estilos de caractere, correto? Então vamos lá. Para criar os estilos, né, é só selecionar, no caso, estilo de parágrafo, você pode selecionar o quadro de texto ou simplesmente deixar o cursor em qualquer ponto do seu parágrafo, né? E aí você vai clicar aqui no painel, né, no menu do painel, criar um novo estilo de parágrafo, certo? O InDesign vai abrir o quadro, né, a janela de configurações, e aí você coloca já o nome, né, vou colocar aqui título, certo? Observem que aqui embaixo já tem os parâmetros, né, que eu defini para esse título. Né? O InDesign já reconhece qual é a fonte, qual é o tamanho, espaçamento entre linhas, o kerning, tudo, o tamanho, a cor, né? Então ele já define aqui toda essa configuração. Aqui na parte do shortcut, que é esse atalho, para quem trabalha com teclado alfanumérico, vocês poderiam colocar aqui Ctrl e o número, um dos números do teclado alfanumérico, pode ser Ctrl 1, Ctrl 2,
e já você tem isso como atalho, né, que facilita, agiliza bastante o trabalho. Como eu estou fazendo essa videoaula aqui com um notebook, que não tem teclado alfanumérico, não tenho como mostrar isso para vocês, mas vocês podem fazer aí em casa sem problema nenhum. Então aqui já vou deixar aplicado esse estilo, né? Eu já defini aqui o título e vou deixar aplicado a ele mesmo, né? E clicar em OK. Observem que tudo que a gente fez anteriormente, tanto de tamanho, espaçamento, assim como o alinhamento, a linha de base, tudo isso vai estar contido no estilo de parágrafo título, né? Mesma coisa vamos fazer aqui com o subtítulo. Vou escolher aqui, colocar o cursor dentro do parágrafo, vou no painel de estilo de parágrafo e vou criar um novo estilo chamado subtítulo, né? E vou deixar aplicado aqui, ok? Mesma coisa vamos fazer aqui com o nome do autor, né? Clico dentro do nome, novo estilo de parágrafo, autor, correto? Já deixo aplicado aqui o estilo. E por último, vamos para o nosso texto. Aqui as coisas já começam a se complicar um pouquinho mais, né? Então aqui eu vou definir um estilo para esse texto, o texto que vai, né, que vai fazer parte da minha reportagem, do meu artigo. Eu poderia clicar em qualquer ponto, né, porque cada um desses parágrafos tem a mesma configuração. Então eu posso deixar em qualquer ponto aqui, em qualquer parágrafo, e vou criar o estilo texto, né? No caso do entretítulo, que ele é diferente do texto, eu também vou criar outro estilo chamado entretítulo, né? Ok? E agora temos aqui, por último, um estilo diferente, que não é um estilo de parágrafo, é um estilo de caractere, né? Então, a capitular, ela vai ser, né, ela vai ser o meu estilo de caractere dentro desse estilo de parágrafo chamado texto, certo? Então seleciono ela, eu posso até mudar a cor, vamos mudar a cor aqui, posso mudar a fonte se quiser, né? Fazer uma capitular diferente, vou deixar aqui com a gota, né? Deixar assim, o próprio pronto, aqui agora vou selecionar a capitular e vou criar um novo estilo de caractere chamado capitular, correto? Já aplico o estilo a essa seleção e clico em OK. Observem que aqui, quando vocês criam já os estilos, né, do lado esquerdo já aparecem todos os parâmetros, né, referentes a cada estilo. Aqui eu vou definir já, deixar isso aqui para não ter problema depois, né? Deixar aqui 100%. A cor, sem borda, né? Okay. Tudo isso para que na hora de aplicar o estilo não exista nenhum conflito, né? Então vou clicar em OK. Então já temos 5 estilos de parágrafo e um estilo de caractere chamado capitular, né? Eu vou deixar aqui na ordem que eu fiz o título, o subtítulo, né? O autor, o texto e o entretítulo para deixar na mesma sequência que a gente foi criando a nossa formatação, certo? Vou desabilitar aqui esse alinhamento da linha de base, a visualização, para facilitar o nosso trabalho aqui, correto? Então, observem que agora, né, eu posso chamar aqui, eu vou deixar isso aqui do lado, e vou chamar esse mesmo texto que a gente já tem salvo ele, novamente, né, na maneira que ele vem do Word, né, para a gente testar, né, realmente, né,
Então, para aplicar os estilos que a gente já criou, né, primeiro vamos apagar esses que vêm do Word, deixar só os nossos. Okay? E agora, para aplicar os estilos que a gente já criou, né, é só com o cursor da ferramenta de texto, vou clicar aqui em qualquer ponto do título, vou clicar aqui em título, depois vou clicar no subtítulo, né, deixar aqui todo mundo. Depois vem o autor, né, e no caso do texto, né, eu poderia cortar isso aqui para deixar separado, né, porque já que ele vai ser o texto, né, e esse aqui vai ser o entretítulo, isso aqui é texto, correto? Então observem que é muito fácil aplicar esses estilos, né? A gente poderia testar também de outra forma, né? Podemos pegar esse mesmo, aplicar o estilo básico de parágrafo, né? E aqui selecionando e aplicando os estilos, né? Deixa aqui, ó. E esse aqui vai ser o texto, né? Observem que ele já pega automaticamente. Aqui faltou entretítulo, né? E muito fácil. Agora, a capitular, professor, a capitular não pegou automaticamente a configuração dela. Por quê? Porque para capitular, a gente tem que criar um estilo de parágrafo à parte, baseado no próprio estilo de parágrafo texto que a gente já criou aqui previamente. Então, como é que a gente faz? Eu vou selecionar, vou clicar aqui com a ferramenta de texto dentro do primeiro parágrafo e vou criar um novo estilo de parágrafo chamado início. Correto? Ele vai ficar baseado, tá vendo aqui? Ele vai ser baseado nas configurações do estilo de parágrafo texto, mas ele vai ter uma coisa diferente. Ele vai chamar essa capitular automaticamente, né, quando a gente aplicar esse estilo de parágrafo. Então, para isso, a gente vai entrar aqui no menu lateral do lado esquerdo, Drop Caps and Nested Style, e aqui nessa parte superior a gente vai chamar essa capitular, né? A gente já criou ela previamente aqui como um estilo de caractere, certo? Vou clicar o preview aqui, né? E a gente tinha dito que essa capitular ia pegar 3 linhas, certo? Né? E ela ia ter um espaçamento aqui, um tracking de 200, correto? Então já está pronto o nosso estilo de parágrafo que vai chamar essa capitular automaticamente. Essa opção aqui, Scale for Descendants, significa que quando você tem uma letra, por exemplo, como a letra R ou a letra Q, que tem esses traços inferiores que descem e eles podem ficar em cima da linha de texto, você pode habilitar essa opção para evitar que esse traço fique passando por cima da linha de texto, certo? Então clique em OK, já está tudo pronto. Vamos testar novamente, selecionar tudo, colocar o estilo de parágrafo básico, né? Então, seleciono primeiro que é o título, depois seleciono e aplico o subtítulo, seleciono o autor e por último vou aplicar o texto, né? E no caso do primeiro parágrafo, o parágrafo de início, então vou clicar aqui no início, você vê que ele, né, já carrega automaticamente a capitular, certo? Então é isso, pessoal. Aqui faltou só o entretítulo, né? Esse aqui é a criação e aplicação de estilos de texto, correto?